Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o PM Conta, Paulo Marcos Conta de contar histórias, né? Conta número 38. E hoje eu confesso para vocês que é o seguinte: eu já trouxe algumas pessoas aqui, né? 37, se for pela ordem, mas esse tem um tempão que eu estava pensando e eu ficava assim, mas será que eles vão? Será que eles não vão? Será que eles vão gostar da ideia? Até que um dia eles falaram, eu vou mandar mensagem, sabe aquele negócio de 2026? 2026 vou desbloquear alguma coisa. Mandei mensagem e tá aqui. Estão aqui Braulio e Ju, vou chamar de Ju, tá? Claro. A Juliana e o Braulio que vão estar comigo no PM Conta 38. Tudo bem, meninos? Como estão? Tudo bem, tudo jóia? Aí sim, hein? E aí, Paulo Marcos, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E claro que a gente aceitaria, sem essa. Mas sério, eu fiquei pensando, será que eles vão ir? Será que eles vão? Por que não? Eu não sei, porque vocês estão acostumados a perguntar, a conversar. Não sei se eles vão querer estar do lado de lá, se vocês vão querer falar comigo, sei lá. Mas sei lá, eu tinha alguma coisa assim. Será que eles vão? Mas estão aqui. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Pode falar. Não, vocês escolhem, vocês que mandam. Nó- Se vocês nó- quiserem também, vocês entrevistas, vocês que mandam aqui. Não, a gente que agradece o convite, para nós é uma satisfação, né, estar aqui com você. Você que está tanto tempo com a gente, né, faz parte da nossa história, da nossa trajetória. Então, assim, vai ser bacana, assim, bater esse papo com você e contar um pouquinho aí dos caminhos nossos aí. Ah, isso aí, isso eu quero saber, isso que eu quero saber hoje, os caminhos de vocês, das empresas, etc. Pode ser? Sem dúvida. Ah, É só você perguntar que nós estamos prontos para responder. olha, viu isso, ó, sem filtro, né? Sem Sem filtro e sem rótulo. Nós vamos falar tudo aqui hoje. Aí sim, hein? Aham. Então começa assim. Eu falei Ju, né, na Sim. intimidade, e falei Braulio, mas assim, quem são vocês por vocês? Quem é Ju, quem é Braulio, de onde vieram? Pode ser um começo assim? Claro, lógico. Quem começa? Vocês bate para o ímpar aí e Vou começa. deixar o príncipe falar primeiro. Príncipe? Aham. Olha. Não, mas as damas primeiro, não? Uai. Vai lá. Bora lá. Meu nome é Juliana Campos Moreira Pacheco, eu tenho hoje 38 anos e sou filha da Maria Célia. Você gosta que chama você de Ju? Eu gosto de Juliana, parece que tá bravo comigo. É? Aham. Ju. E sou filha da Maria Célia Campos Moreira Pacheco, sou natural de Ubá. Legal. Sempre gostei da comunicação. Antes ela vinha na minha vida muito no formato de arte, com o teatro, né? Cheguei a fazer teatro aqui em Ubá, no início da minha caminhada, assim, de comunicação foi com o teatro. Olha, uma coisa que eu já não sabia, tá vendo? Um É. dia desse eu conversei aqui com o pessoal da Mutum. Ah, que legal, Companhia Mutum, foi que legal. bacana. Então, e fiz teatro por 3 anos aqui em Ubá, na época com Hélder Carneiro, depois o Fabrício Carneiro. E tinha o sonho de fazer artes cênicas, Ouro Preto foi um desejo, um sonho, mas na época a gente, né, minha mãe não tinha condição de bancar uma faculdade fora para mim. E aí eu me adaptei na realidade que a gente tinha na cidade e prestei o vestibular para comunicação social, jornalismo na FAGOC na época, hoje Unifagoc. E foi ali que tudo começou. E Se a gente pensar em um lapso temporal, nós estamos falando mais ou menos quando? Sim, ano. Tipo ano X. foi 2007 que tudo começou. 2007. Olha. Quase 20 anos, gente. Eu chique. sou velhinha de história. Esse ano a Fato celebra 15 anos em setembro. Então, Opa! assim, é debut esse ano do Grupo Fato, né? A gente fala Fato, né? Às vezes as pessoas, eu falo que a gente tem que trabalhar uma campanha, porque a gente não chegou a fazer isso. Ah, Acho que as pessoas ainda não entenderam que a revista. As pessoas, assim, né? Algumas, talvez, hã? não. Quem não tá no mercado corporativo, assim, né? Que a revista Fato se transformou no Grupo Fato. Sabe? As pessoas. É habitual as pessoas falarem assim: ah, a Juliana da revista Fato, Uhum. né? Mas a revista já não existe há 6 anos. Entendi. Então, né? Comecei o curso de comunicação e aqui estou, né, na comunicação já há mais de 20 anos. Olha Há só. quase 20 anos, Tudo começou em 2007. Então, o Grupo Fato, vamos colocar assim, faz 15 anos esse ano. 15 anos. Que legal. Debut. Que legal. Vamos falar mais disso depois. hein? Vamos, com Vamos falar certeza. mais disso. E o Braulio?
Vamos lá. Bom, Braulio por Braulio. meu nome é Braulio César de Paula, eu sou de Ubari, né, que é um distrito aqui, de Ubá. Eu fui criado na roça, o Paulo Marcos, e eu aprendi a fazer de tudo na roça. Tirar leite, fazer as coisas da roça lá, cortar os capim, Acordar 3 horas da manhã, 4 acorda horas da manhã. 4 horas da manhã, ir para a escola, depois vir, ir para a roça trabalhar. Eh, e a minha infância foi, eu costumo dizer que foi um privilégio, né, que eu sou um cara de muita sorte, porque, a gente morava lá na roça, né, não faltava, era muito simples, mas não faltava nada, né, Uhum. no pão de cada dia a gente sempre tinha. E viver aquela época da roça, da família, é do tempo, assim, eu acho que eu sou a minha geração é a última que viveu isso. Não sei se as pessoas sabem o que que é alpendre. Sim, Alpendre é uma varandinha que fica sim. na frente da casa, então sentava ali a gente, a família, e ficava conversando, tinha o terreiro onde secava café, e a gente ficava ali conversando, contando histórias, não tinha celular. Não tinha celular, Eu não tinha internet. eu tô com 42 anos pra 43, então eu vivi um tempo que não existia internet, não tinha celular. Aham. E assim, televisão só pegava a Globo lá, por exemplo, Com bombril em cima ainda. com o Bombril em cima ainda e chuviscando, era preto e branca. Aham, Então assim, isso nós estamos falando ali do início dos anos 90 ali, né, 91, 92, 90, eu sou de 83. aham. Então assim, foi uma época muito bacana, mas só que a vida na roça, ela, ela sempre foi muito difícil, né. E aí, meu pai, minha mãe, se esforçando para nós estudar, que sou eu de filho mais velho, mas eu tenho mais 3 irmãos, e é uma carreirinha, tipo, tem eu, depois tem a minha irmã que é 1 ano e meio depois tem a outra irmã que é 3, depois é 4, então tipo assim, Tudo pertinho. tudo irmão da mesma geração. Como que estudo? Meu pai trabalhava, com roça, né, mexia com trator, essas coisas, e aí falou: "Você tem que estudar, você tem que estudar". E nisso, quando eu terminei o ginásio, na época que falava ginásio, hoje é ensino fundamental que fala, Aham. e aí eu vim, aqui para o bar, né, então assim, De vim Ubari pra Ubá. para o bar, ficava na casa das Aham, minhas tias que tinham feito o mesmo processo no passado, aham. então assim, ajudava, trabalhava um período e estudava no outro. E aí foi indo até que eu terminei o ensino médio, né, e aí eis a questão, eu na época não queria estudar não, Você não queria eu queria estudar? voltar pra roça, É eu mesmo? cheguei a voltar pra roça. E aí minha mãe, principalmente minha mãe: "Não, você tem que estudar, você pode até voltar, mas primeiro, Voltar estudado. voltar estudado, mas aprende lá, depois se você quiser ficar aqui, né, tá tudo bem, mas primeiro você precisa estudar". E aí eu consegui, né, conseguiram pra mim, na verdade, um emprego na Itatiaia. Eu lembro que eu estava com 18 anos. E aí eu vim, sem querer querendo, sabe. E aí Você foi forçado a vir. foi, foi, gastou 2 carros pra me buscar. Porque estrada ruim, eu tô lembrando por causa da época aqui agora, estava uma época chuvosa assim, Aham. e aí o carro não passava, então tinha um lugar lá que estava agarrando, então um veio até metade do caminho, o outro encontrou comigo lá. Olha Aí só. eu cheguei lá, Itatiaia tudo sujo, bode boi, tudo daquele jeito. Eles Ah, olharam assim: "Ué, esse aí é o e esse novo, esse aí é o novo funcionário". mas esse aí eu quero. Esse tipo, na hora É esse aí. eu fui contratado assim, ó, rapidinho. Eles falam assim: "Eu gosto desse pessoal, é assim". Eu sou Lincoln César era vivo Aham. na época. Ele fala assim: Que maneiro, Eu gosto desse povo da Miragaia, de Ubari, assim, e quanto mais sul chegar aqui, porque mais eu quero". E aí eu fui contratado. E ali na Isso com Itatiaia, 18 com anos. 18 anos, e ali na Itatiaia foi uma escola de vida, né, pra mim, porque eu era um menino da roça, pra você ter uma noção eu não sabia, eu nunca tinha comido um hambúrguer. Uhum. Então, assim, sorvete pra mim só aquele da rodoviária, quando a gente vinha no bar, aquela casquinha. É, aqui é cheio de óleo, né. Não, mas assim, que eu adorava, eu contava, É. eu contava nos dias. Eu queria vir para o bar e tinha que ir lá. Lá no Pastelzinho, Aham. eram os 2 lugares que eu vi. Então, assim, ali na Itatiaia, eu aprendi muito, assim, desde a função lá de pegar caixa até eu chegar a virar encarregado lá. E aí,
nesse meio tempo que eu estava na Itatiaia, eu conheci a Ju, né, eu tô Eu ia resumindo. perguntar isso. Onde que se encontraram? Eu ia perguntar isso aí. Não, na verdade, só um parêntese aí, Ah, a gente tinha tudo para não pra não, se não encontrar. cruzar. É, Ah, porque desde nova, né, desde a época da faculdade, a gente vivia mundos, realidades totalmente opostas. certo. Então, assim, a probabilidade era zero, mas já estava, né? Mas quem encontrou quem? A Isso que eu a saber. gente se encontrou A gente porque se encontrou? porque a gente estava bebaço os 2, É assim. mesmo? Tava nossa senhora. A gente a A gente gente não falou nada, a a gente gente só beijou. a gente só se Não, vocês beijou, estavam só. onde? Vocês estavam numa festa? Não, a gente estava na cantina Lembra da cantina que tinha na Fagoc embaixo ali? da Fagoc, Sei. tinha uma cantina ali. Hoje é uma autoescola ali, alguma coisa assim. É um negócio assim. É. Aí a gente estava ali, Ó, eu tomando uma. nunca matei aula ali, tá? Só pra vocês saberem. Aham, sei Eu de nunca cura. matei aula ali, não. Aí a gente estava ali, tomando uma cerveja e tal, fazendo um esquenta para a Sozinhos, instância. um pro outro lado. É, ele tava com o pessoal lá da Itatiaia lá, Aham, um cara, um fornecedor, né, da Itatiaia, que ele tá fazendo uma sala pro cara. legal. E eu tava com uma amiga, duas amigas, na verdade, a gente tava fazendo um esquenta pra ir pra estância. E esse fornecedor me trouxe vários problemas no começo do relacionamento. É mesmo? Depois eu conto. Aí eu sou muito prática para as coisas. E aí eu tava muito apertado para ir no banheiro, a gente já tava de saída e tal. Eu já tinha dado uma olhadinha para ele, mas assim, eu tava olhando dois, sabe? Mas tava Uau. mais pro outro, não muito para É ele. mesmo? É. Tadinho. Aí eu olha tava só. paquerando. Aí, na hora que eu fui no banheiro, Aí ele te olhou também? Ah, olhou. tá. Mas assim, a situação crucial foi quando eu tava vindo, fui ao banheiro, cheguei, o banheiro feminino estava ocupado, e aí eu entrei no banheiro masculino. Sério? Sim. Olha só. E E aí, eu tava na Bem fila. prática ela. É. e aí ele tava aguardando o banheiro, só que eu não sabia, né? Aham. E eu usei o banheiro, quando eu abri a porta, ele tava aguardando, ele levou um susto comigo, assim. Você saindo Aí, mesmo. aí eu, tudo bem? Aí eu sei que eu saí e fui pra estância. Eu tô imaginando aqui. É, doideira. Aí fui pra estância, cheguei lá, já tava muito chapada, Ah. e ele também. Ele também foi pra estância? Ele também foi. Não, Marcos, eu tava num nível de bebura, cara, que sem querer eu dei um tapa no carro de um cara lá, um cara bombado, cara. O cara foi pra me bater, ele pegou na gola da minha camisa assim, eu só fiquei só Pra bater. pra bater, porque não tem reação nenhuma. Meu irmão falou: para com isso, bro, para com isso. Ele tá bêbado, tá bêbado. Então Aí- fui pra lá também. Aí lá, a gente. Mas se você já ia ou foi depois que Não, viu que eles iriam? na verdade, a gente coincidiu mesmo. Decidiu, tá. É, Você não foi atrás dela, não? não, Nem ela atrás de você. não. Tá. Aí chegando lá, ele curtiu um pouco pra lá, eu não tinha encontrado com ele, nem ele comigo. Só sei que em algum momento a gente se encontrou, e um olhou pra cara do outro De novo. e beijou. Aí ninguém falou nada. Aí depois desse beijo, Saíram. que foi aquele beijo cinematográfico e tal, Olha só. aí eu olhei pra ele e falei assim: eu preciso tomar uma água. Ele, eu também. Aí a gente ficou tomando água a noite inteira, Juntos. juntos. A gente tava falando sobre. Ele formado em geografia, na época eu tava na vibe do jornalismo ambiental e tal. E a gente começou a falar sobre natureza, meio ambiente, essas coisas, e sobre o Vasco, porque ele é vascaíno e eu também. Eita, Então nós temos um problema. Ele também é vascaíno. Aí, olha, só pessoas inteligentes. Primeira vez no mundo que acontece isso. 3 vascaínos em quantos metros quadrados aqui? Eu conheço um monte de vascaíno, foi mal. E aí, e ali a gente bateu papo a noite inteira. A gente nem beijou mais, a gente só ficou conversando, porque o papo foi muito bom. Aham. E dali pra frente, né? Até hoje. Até hoje. Que bom, que legal. Eu não sabia de detalhes assim. Será que todo mundo sabia? Acho que Eu não, acho hein? que não. É Acho uma que coisa não. interessante da gente colocar em ponte aí. É, uma coisa interessante. E uma coisa legal que a gente carrega até hoje no nosso relacionamento é essa coisa assim, sabe quando você chega num restaurante, às vezes pra jantar, às vezes é um casamento tipo de muito tempo, Aham. e o esposo fica no telefone, a esposa no Sei. outro, e os dois não se comunicam. Assim, a gente não, a gente bate papo, Top. conta as coisas, a gente dá opinião, a gente fala. Então, isso é uma coisa que a gente carrega muito, mesmo diante de todos os desafios que a gente já passou e passa, mas isso a gente carrega com a gente. Até porque tem um outro desafio que penso eu, que vocês estão juntos boa parte do tempo. É diferente daquele casal que tá um trabalhando, o outro chega em casa e encontram naquela faixa do dia, à noite, etc. Vocês, via de regra, estão perto mais tempo. Então, assim, o cotidiano é maior do que outros casais, né? Isso pode ser um desafio também. Pode ser uma vantagem também. Então, é muito
do casal, né? A gente encontrou o time, né, Braulio? No começo foi Legal. bem complicado, né. É. No começo a gente brigava bastante. Mas aí porque juntava aquela coisa de casal ainda, informação, a verdade é Sim. essa, trabalho, porque é o seguinte, a Fato ela surgiu praticamente junto do nosso 6 meses relacionamento. de 6 relacionamento. meses de relacionamento a gente começou com a Fato, então, começar um negócio não é fácil. E aí, um relacionamento junto, Sim. então assim, a gente foi aprendendo, né, Ju, durante o tempo. Legal. Isso. Muito bom. Então, assim, você chegou na questão da Fato aí. Eu queria dar um pulo. Um pulo. Sair lá do Seis Beijão lá no banheiro. Hum. Não foi no banheiro, né? Foi Não, foi numa no meio da festa. estância, Mas eu vou isso. ficar com essa figura Mas de foi quase no banheiro. você saindo do banheiro. Você Olha, eu pegou. vou até hoje. Se eu estiver em algum lugar e tiver Ah. com vontade de ir ao banheiro e o feminino estiver apertado, eu vou no masculino. É mesmo? Sem o menor problema. Exceto que o masculino não seja coletivo, Sim. mas se for individual, eu não tenho o menor problema. Lógico. Mas eu fico com essa figura de você saindo. Pra mim, o negócio é se sentir confortável. Muito bom, muito bom. Mas vamos pular para os dias de hoje. Hoje eu posso falar que vocês construíram um hub de negócios. É. É ou não é? É. Então hoje me ajudem aí a contar. Tem a questão do podcast, que daqui a pouco a gente fala. Tem a questão das mídias. Como que chama isso na prática? Assim, marketing digital? Isso. Não sei Social como. media. Social media e tal. Tem a questão Gestão. da estética, né, do salão. Uhum. Tem outras coisas dentro dessa questão de mídias e tal que vocês direcionam também, Sim. penso eu. Os Uhum. projetos Uhum. com as mulheres, né? Tem os Isso. projetos, Os eventos corporativos. os eventos corporativos. Então, assim, tem um hub de coisas ali. Concordam comigo? Concordo. E deve ser difícil dirigir esse hub de coisas. É desafiador. Hoje, quando vocês olham aquele casal lá, 6 meses, pensando, vamos fazer esse primeiro passo. Hoje vocês estão anos-luz, com todo respeito, né? Assim. Com algo construído, consolidado. Olhando, assim, esse lapso de tempo, sem pensar no percalço disso. O que vocês sentem, assim, hoje? Quer falar? Na verdade, a gente nem imaginava, né, que seria dessa forma, né. Mas hoje, assim, na verdade, é engraçado que você fazer essa pergunta, que às vezes a gente nem para pra pensar nisso, né. Aham. Que talvez, eu não sei, na cabeça da Ju, a gente não veja tanto assim como talvez as pessoas Estão de fora vendo. vejam. Na verdade, a gente foi se adaptando também à realidade, porque assim, o período que a gente começou a Fato até hoje, que há 15 anos atrás, o mundo de uma maneira geral, as pessoas se transformaram de uma maneira, assim, gigante. A É transforma outro mundo, né? a transformação que nós tivemos aí nos últimos 15 anos, eu posso falar porque eu estudei geografia e história também, então eu posso falar disso. A gente não teve em 200, 300 anos. Então é algo assim que com toda certeza nossos filhos, nossos avós, netos, quando forem ler nos livros de histórias, vão falar dessa época aqui dos anos 2000, Uhum. né, na década de 10, na década de 20, porque é gigante. Então nós fomos nos adaptando à realidade do mercado. Porque, né, Ju, quando a gente começou com o impresso, embora ainda fosse bem em voga também, mas já não era nos tempos áureos, né? É. O impresso que você fala é uma A revista. revista, Revista. Revista, jornal, o impresso como um Ah. todo. Porque, assim, eu não me esqueço disso, era primeiro período de faculdade e a gente já falava do fim do impresso, né? Primeiro período de faculdade. Aí você Isso, começa a faculdade, o cara fala assim, isso aqui vai acabar. exatamente. Então, assim, a gente quando entra para um curso de comunicação, né, hoje o jornalismo ele é cada vez menos valorizado, né, e é uma situação muito triste. Eu na condição de, né, empreendedora no mercado de comunicação, para mim é uma situação mais confortável, mas para quem é CLT, Sim. realmente é muito difícil, porque é uma profissão muito desvalorizada. Então, o profissional que está na área da comunicação, que tem a formação em jornalismo, ele tem que estar ciente que, assim, ele precisa ter uma mente empreendedora para ele Verdade. conseguir se posicionar, sabe. Mas, Porque às vezes desculpa te cortar, não. às vezes vem alguém com uma mente empreendedora até maior, ou talvez pegando pequenos passos e tornando em realidade, e que não tem a formação. E que nem
talvez nem precise, Exato. entendeu? Não sei se não precisa, mas Não, ele faz acontecer. é porque assim, a faculdade, eu sempre falo isso, né? Eu e o Braulio, a gente conversa muito sobre isso. A faculdade ela é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, independente de exercer ou não a profissão. Certo. Sabe? O relacionamento, a visão de mundo, tudo muda quando você entra na faculdade. Principalmente quando você é adolescente, assim, né? Tá lá com 17, 18 anos. Então, assim, é uma divisão, assim, muito grande da pessoa antes e depois de fazer um curso. Uhum. Principalmente quando ele é presencial, A tá? experiência pessoal disso. Exatamente. Uhum. E eu vejo muito essa questão do impresso, muito assim, nos grandes centros, no período que a gente começou a FAP, que foi 2011, isso já estava decaindo, né? Mas assim, a gente está numa cidade pequena, de interior, que as pessoas têm, né, uma necessidade muito grande de se posicionar, né? Tem a questão do ego, a questão da Isso é aflorado numa cidade menor? no meu ponto de Sim. vista, sim. Eu acho que nas suas devidas proporções, nos grandes centros também, tá? Sim. Mas assim, eu acho que Só que aí tem mais pessoas disputando o holofote. exatamente. Uhum. E talvez tenha, seja tenha uma divisão maior de grupos, Entendi. sabe? Onde nesses grupos as pessoas disputam aquele holofote. Mas assim, eu não vejo problema nenhum nisso, porque o ego faz parte da construção do ser humano. Uhum. Não, ele exagerado é que eu acho que chega a ser um problema, mas né, você ter um ego, né, e querer se sentir orgulhoso de si mesmo, na trajetória que você está trilhando, e querer compartilhar isso com as pessoas não é problema nenhum. E pra gente, na Fato, isso funcionou muito bem na época do impresso, porque Sim. as pessoas queriam se posicionar. E até hoje, eu posso te falar, mesmo depois que na revista impressa a gente entendeu que finalizar esse processo seria mais inteligente pra gente, porque assim, o que acontece? Até porque tinham outros caminhos. O mercado mudou. Isso aí. Entendeu? E eu tive muita dificuldade de aceitar isso. O Aham. Braulio, na época da pandemia, eu não esqueço disso, ele falava assim pra mim: "Ju, o mercado mudou, não adianta a gente querer bater na tecla de revista, hoje o mercado tá no digital". E eu não esqueço de um cliente que a gente tinha que sempre fazia as nossas contracapas, é um cliente com grande potencial aqui, o bar. E a gente sempre todo mês ligava: "Olha, esse mês você vai querer alguma coisa?", porque ele não era de contrato fixo, mas ele estava sempre com a gente. Uhum. E ele falava assim pra mim, falou: "Olha, se você tiver alguma coisa no digital, na internet, algum site, mas assim, a gente tá querendo migrar mais para o digital". Isso foi em 2019. Foi onde instalou. Eu falei: "Braulio, se o fulano de tal já Falou isso. então a gente precisa mudar". E aí a tendência era para 2020 a gente não sair com a revista mensal mais, a Uhum. gente ia imprimir ela bimestral. Que E o mensal também é uma loucura fazer uma revista. Assim, hoje não seria tanto, porque a gente tem o ChatGPT, Sim. né, a gente poderia colher os depoimentos ali, teria um grande auxílio do chat. Mas tudo antes, todo o texto, tudo era produzido pela gente, então assim, era um trabalho danado. A gente passou muitas noites em claro, fechando a edição para chegar dentro do prazo na cidade, tudo, então a gente tinha essa questão. Mas o que eu estava falando mesmo? Não, é porque a gente vai chegar no mix né, de negócios que ele estava falando. O que eu chamei de hub. O hub, né? Por quê? Porque, o porquê disso? Eu acho que você conseguiu levar para entender. Hoje, A minha visão, o Braulio e Ju, é o seguinte: a revista, o impresso, a gente estava falando do impresso, né, do jornal, da revista, ela foi importante. Né? Hoje em Muito, dia tem a muito. sua relevância, mas o mundo mudou. É isso que a Ju falou. Sim. Então, assim, vocês foram inteligentes a perceber que, beleza, eu poderia ficar aqui no impresso, ser aquela referência que vocês buscaram ser em algo ultrapassado, ou virar para algo que nem o seu cliente lá falou: eu quero outra coisa. O mundo quis outra coisa. Né? Então vamos desbravar essa outra coisa, que naquele momento era desbravar, acredito eu. E o que Pode falar, Bruno. E o que acontecia? Na verdade, a revista ela era muito boa, ela nos dava entrada em todos os lugares. Uhum. Mas financeiramente falando, ela era muito cara. Por Entendi. quê? As pessoas que não sabem, pode procurar. Uma impressão de revista, de jornal, é muito cara. Muito, muito Muito cara. caro. Muito De qualidade. de qualidade. Uhum. Então, assim, nós precisávamos, para expandir nossos negócios,
também demais. Vamos falar que o português não é só glamour, a gente precisa É. Aham. pagar as contas, precisa Sim, realizar sim. os sonhos. Então a gente juntou o útil ao agradável, né, Ju? E Que começaram os e eventos. começaram os eventos. Mas o que que acontece? Até teve uma fala minha que foi polemizada, até no podcast com o Lucas da Partilhar, Ah, uma vez eu que fui lá também. é mesmo? Foi. E onde eu falei que revista não dá dinheiro, e realmente. Aham. Por que que pra gente talvez a revista não deu dinheiro? Porque eu não fazia revista só para vender propaganda. A gente tinha um velho e bom jornalismo. Eu tinha uma equipe de É jornalistas um foco formadas. diferente. Então, assim, não é uma revista que eu compro, que eu imprimo ela só para as pessoas verem publicidades. Era uma revista que tinha conteúdo, que, assim, interferia completamente na vida das pessoas. A gente contava histórias da senhorinha do asilo, de colecionadores de selo, colecionadores de destilados, enfim. Vamos dizer assim, nossa revista vinha com 92 páginas todos os meses. Dessas 92, metade dela era comunicação, era jornalismo, ou até mais, e o Aham. resto era publicidade. Então, Aham. a nossa revista nunca foi uma revista só de propaganda. E a gente acabou pagando um preço muito alto por manter isso. Mas eu tenho uma gratidão muito grande, assim, porque até hoje, quando as pessoas, eu me conecto, semana retrasada, eu me conectei com uma menina lá de Viçosa, que morava em Uba, hoje ela mora lá, ela está trabalhando com consultoria de imagem, e ela falou assim: o meu sonho era fazer um trabalho com vocês. Olha só. Porque eu lembro. Que legal ouvir isso, hein? Não, é muito gratificante. A menina falou: eu lembro de você. é, Na época da Web TV Minas, eu acompanhava o trabalho da Fata, acho que ela fez algum trabalho, alguma coisa lá com o Vicente Mota na época, que Deus o tenha, né? E ela falou comigo, ela falou assim: eu sempre assim, admirei muito o trabalho da Fata. Eu tinha certeza que quando eu fosse fazer alguma coisa, seria com vocês. E eu já ouvi, o Braulio sabe disso, assim, eu já ouvi essa frase várias vezes, sabe? Da pessoa falou: não, quando eu fosse fazer. Hoje mesmo, a cliente que vai no nosso podcast agora às 18 horas, ela falou comigo, ela falou assim: não, Ju, eu sempre tive a certeza que quando eu fosse divulgar o meu negócio, seria com a Fato. Olha só. E não existe. Credibilidade. Não existe Credibilidade. dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Porque é confiança. E isso, assim, isso a gente construiu através do bom jornalismo, Sim. sabe? Quando a pessoa pensava em um veículo de imprensa de credibilidade, automaticamente, não que os outros não tenham, sabe? Sim. Mas assim, Mas era o seu pilar. era o primeiro, a Fato era a primeira, assim, que a pessoa pensava, sabe? E aí, por isso que para mim foi tão difícil, porque o Braulio ficava mais na parte técnica de diagramação, Sim. né? Mas o contato com o cliente, as reuniões de pautas, abordagens com as fontes, Comercial. principalmente eles, sempre foi comigo. Aham. Então, assim, eu senti muito o fim da Fato quando eu falei isso. Fim do impresso. Isso, da Fato Fim do Impressa. impresso. Isso. A gente até brincou, a gente fez alguns memes sobre isso, né? A revista Fato não acabou, tá, gente? Porque algumas pessoas, né, chegaram a comentar que a revista acabou. A revista impressa acabou, né? Mas o nosso negócio, ele Não, continua tanto que fluindo. deixou de ser uma coisa e virou, como a gente está falando aqui, algumas coisas. Sim, Né? Virou alguns braços. E a dificuldade de controlar esses braços? Olhar o podcast, que é daqui a pouco, eu lembro que quando nós marcamos, falou assim: Paulo Marcos, beleza, eu quero ir e tal, mas eu tenho um podcast depois, você acha que dá tempo? Eu falei: dá Aham. tempo. Né? Então, assim, o podcast para gravar, a mídia para fazer, o vídeo para ser gravado lá no cliente, o salão, enfim, para conduzir isso tudo. Como que vocês fazem? Tem uma divisão? Não tem? Como funciona? Como que vocês dirigem isso que saiu do impresso, que era uma coisa, que já era desafiadora, para esse complexo de negócios que vocês criaram? Porque é isso. Deixa você responder. Na verdade, é uma loucura, né? Porque acrescentou-se mais um, que eu tô com um projeto na roça também. Ó, Então eu tô ficando lá na roça até meio-dia. Então, assim, acaba que ela tem assumido as frentes aqui, sabe? entendi. Então tá Para assim. você ficar lá, ela deu um passinho à frente aqui. Exatamente. Então, assim, é puxado, não vou mentir pra você não. É puxado pra ela, que eu creio que eu faço a falta aqui pra ela, e, né, e é puxado pra mim também. Então, assim, só que eu aprendi uma coisa, eu acho que se a gente quer ter algo na vida, eu não tô falando de ficar rico, Sim, de sim. Valores. valores. Se você quer algo na sua vida, você tem que abrir mão de outros. Sim.
E você tem que fazer isso enquanto você tem saúde e força para lutar, porque depois que você tiver mais velha, terceira idade, você não tem mais essa energia toda para lutar. E é hora de desfrutar daquilo que você fez antes, Exatamente. né. Aí a pessoa pode virar assim: "Mas eu não sei, posso morrer daqui a 2 minutos, daqui a amanhã". Claro que você pode, a gente não tem controle Aham. sobre isso. Mas e se você estiver lá com seus 70 anos lá, e aí? É, Você vai falar assim: "Pô, não fiz nada, hein, agora tô ferrado". Com todo o respeito, mas para quem recebe, tá, mas hoje um salário de aposentadoria não dá pra nada. não dá, não garante nada, não garante nada. Mas vamos voltar nessa questão que você falou aí. Você falou que está com um projeto na roça. Que Sim. que que é isso, projeto na roça? Explica aí. Na verdade não foi, assim, uma coisa assim, É eh, gado, é plantação, como é funciona isso aí? gado, é plantação, na verdade foi tudo acontecendo. Assim, eu comecei a, eu tive vamos voltar a recapitular, eu tive um dos desmaios aí em 2022, não foi amor? 21, 22? Uhum. E aí, fiz um check-up, graças a Deus não né, nada físico, mas isso mexe com a gente, né, Sim. então, Assusta, né, natural. eu comecei a dar uma desacelerada. E procurar algo para distrair a cabeça, essa que vai a verdade. Então, e aí eu pensei nas pitaias, né, comecei a Pitaia acompanhar. é bom, hein. Pitaia é bom. Não conhecia, foi um cliente nosso lá, a gente falou muito bem das pitaias, eu resolvi estudar sobre aquilo. Aham. E aí falou: "Um negócio legal e tal", e aí fui lá pra roça plantar essas pitaias. E plantei Como as um experimento, mais ou menos. e comecei a ir pra roça, assim, uma vez por semana, uma vez em Aham. 15 dias, ia lá, dava uma olhadinha nelas, ficava um dia lá e pronto. Até que, no começo do ano passado, eh, criou uma vaca do pai lá. Aí criou aí, né, Começou. aí falou assim: "Você me ajuda aqui, brother?" "Ajudo, pai". E agora, aí depois outra, depois outra, depois outra. O Braulio ficou agarrado lá. Aí assim, começou esse projeto. Assim, ele existia um pouco antecipado, porque ele era para definitivo para 2027. Sim, Então isso tem de certa forma ocupado bastante o tempo também, além do salão, além da fato. sim, sim. Então assim, por falar você que não é puxado, É. nossa, é muito puxado. Porque assim, mas tem o seu lado bom também, Sim, sabe. sim. Claro que tem um Você lado está plantando para colher daqui a pouco. E exatamente com isso aí. mais uma tranquilidade aí na questão da saúde. É isso, e isso acaba sobrecarregando ela um pouco também. Sim, imagino, Um imagino. pouco, muito. É. É assim, Muito. eu confesso que mas assim, eu gosto dessa Eu correria. ia chegar aí, porque assim, o pessoal fala muito comigo: "Pô, mas como é que você faz?" Eu gosto. Assim, não tem um dia que eu não ligo meu notebook. "Ah, domingo passado, né, joguei tênis, depois almocei com a Vanessa, dei uma cochilada, acordei umas 3 horas. Liguei o notebook, 11h30 eu fechei ele. Fiz um dia de trabalho. É. Então, assim, mas pra mim, de boa. Eu particularmente, eu tenho muito prazer também pelo que eu faço. Às vezes é estressante, assim, a pressão, Sim, sabe, a preocupação de entregar sim. em dia, tudo Fazer um i bom trabalho. exatamente, uma boa entrega, né. Mas, eu gosto muito do que eu faço, né, você estava perguntando, né, como conciliar. Hoje, né, a gente tem a Fato, como você mesmo disse, o podcast. Eh a gente tem de fato, que é a agência de Uhum. marketing, né, que eu sempre falo assim: "Não, eu vou só ficar com esses clientes que a gente já atende mesmo". Mas aí vem um amigo que indica outra pessoa e o outro que É indica um bom outro. trabalho. E aí a gente, né, segue o fluxo dessa forma. E assim, para 2026, eu na verdade, como eu voltando aqui um pouquinho, né, do fim do impresso, eu tive muita dificuldade de lidar com isso. Eu Uhum, passei um ano, meio sabático, assim, até processar essa mudança. Mas eu entendi. uhum. Foi difícil, demorei pra processar, mas entendi. E quando eu entendi, eh, eu entendi que a gente começaria um novo negócio. Por quê? Porque por mais que a gente seja a Fato, eu seja a Juliana da Fato, é Uhum. claro que é mais fácil, Sim, mas é um negócio novo, é um sim. negócio que requer novos processos.
Não adianta. E esse mercado digital é um mercado que está em constante mudança. Então você tem que estar ali, ó, o tempo todo antenado, procurando o que Sim. está acontecendo e tudo. E só que no meio dessa confusão toda, de troca, transição de carreira e tudo, a gente passou por uma transformação espiritual muito grande, Hum. onde a gente sabia que precisava crescer, que precisava mudar, que precisava progredir junto com o mercado, mas a gente precisava colocar um pouco o pé no freio. Tanto é que assim, eu sumi muito assim das redes, das mídias, dos eventos sociais. Mas isso para mim foi muito importante, porque eu vivi um Foi planejado. eu fui um pouco obrigada, assim, Tá. sabe, pela Aham. espiritualidade. Eu não tive muita Não opção, teve muito Entendi, planejamento não. mas foi a entendi. melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Porque, assim, há muito tempo é aquela coisa, sabe, eh, por muitos anos eu fiquei olhando para fora, sem olhar para dentro, Uhum. sabe. E quando você olha para dentro, você encontra todos os seus leões, todos os Uhum. seus, sabe, os seus as suas trevas internas também, e também as coisas boas que a gente Sim. não Suas valida. virtudes. Exatamente. Então, esse período foi muito importante, ele continua sendo, porque a gente segue, né, uma caminhada aí dentro da espiritualidade. Só que agora é como se, assim, tivesse, tipo, chacoalhado a gente e agora deu uma acalmada e a gente consegue retomar. Quando eu falo a gente, eu falo muito eu, Sim. porque com a ida do Braulio para o Bari, assim, eu me sinto muito sozinha para empreender, tanto na Fato quanto no Socila. Eu Uhum. entendo todos os processos dele. Sim. Não está sendo fácil, ele está sendo muito persistente, até tudo ficar do jeito que Que ele é o ideal. idealiza, né? Aham. É um processo também, não adianta, mas porque pode ser fácil. Nada é fácil. Tudo Uhum. que começa é desafiador, sabe? Mas hoje, o que eu percebo na gente de crescimento? Eu vejo assim, eu vejo que nós éramos empreendedores imaturos, sabe? A gente fazia muito assim pelo sonho, pelo amor em fazer, sabe? A gente não se preocupava, tipo, quanto que aquilo vai dar no final do mês, Uhum. a gente fazia pelo amor em fazer. Hoje, quando eu falo hoje, eu falo isso muito recente, Sim. assim, de uns, vamos pôr, uns 10 meses para cá. Hoje não, hoje a gente está traçando uma rota, sabe? Porque antes a gente se preocupava só assim, entregar em dia para o cliente, fazer, e fazer bem feito, e Fazer. fazer de graça para as pessoas sempre ali. Quando eu falo isso, assim, a gente sabe disso, né? A gente fez muita coisa, de dar as coisas para as Que pessoas. financeiramente falando ou empreendedoramente falando, daria mais Por, resultado. por, Se você mesmo regrasse isso. e por que isso? Porque a gente, o tempo que eu ocupava fazendo aquilo para aquela pessoa de graça. Claro que eu não, tipo assim, não é que eu não tenha que fazer algo, Sim. entende? Mas assim, a gente excedeu o limite, Entendi. sabe? E aí, ano passado, eu muito cansada, somatizando essa questão da espiritualidade que deu essa chacoalhada na gente. Eu falei pro Braulio assim, eu não quero mais trabalhar de graça para os outros. Boa. E não Eu não, deve. E não eu falei, deve. eu não vou mais fazer isso, porque assim, eu ocupo muita parte do meu tempo com coisas que eu poderia estar cuidando da minha saúde, com coisas assim, que eu poderia estar dedicando mesmo mais a um cliente que já paga pelo meu trabalho, Sim. entende? Então nós tomamos essa decisão. E aí, quando eu dei esse pulo do gato, que foi assim, né, uma virada de chave que pode parecer muito óbvia, mas quando você está repetindo um padrão é muito difícil de você quebrar. eh, eu falei assim, eu vou sentar para fazer planejamento. Boa. E aí tinha desde a pandemia que eu não sentava para fazer planejamento, sabe. E aí eu sentei, em setembro eu fiquei off dos 2 negócios, assim, de fisicamente, Uhum. né. Eu fiquei um mês e meio mais ou menos em casa e eu desenhei todo o meu ano de 2026, tanto na Fato quanto no Socio. E aí desenhei todos os projetos que eu queria fazer, como eu iria executar, porque Uhum. eu sou muito executora, né, eu não sou Uhum. planejadora. Uhum. E aí eu entendi que eu precisava fazer isso, sentei, desenhei, e Isso é muito assim importante para o é, sucesso do negócio. total. E antes, assim, eu tinha ideia, eu já queria fazer. Aham. Só que assim, eu ia, tipo assim, planejando à medida que eu fazia. Só que dessa vez não. Dessa vez nós fizemos um evento agora em dezembro com o projeto Histórias da Nossa Terra,
E aí eu falei assim, no dia do evento, porque eu já estava fazendo evento, eu já não queria ir mais para os eventos que eu fazia, porque eu nunca, não estava saindo mais do jeito que eu queria. E aí, nesse dia, eu virei para a Ariane, que é meu braço direito lá na Fato, falei para ela assim, eu falei, olha, A Ariana é meio avulsa, né? um pouco. Sacanagem. E aí eu virei para ela e falei assim, eu tô muito feliz hoje, porque depois de muito tempo, eu tô conseguindo ir para um evento com a sensação de dever cumprido. Do jeito que Do você jeito que queria. eu sempre, que é o meu padrão, Juliana. Legal. Mas assim, a pandemia, ela, ela me tirou bem do eixo, assim. Eu não soube, não lidei de maneira inteligente. Eu senti muito. Você E levou o baque. eu acho que é muito pela questão do apego, sabe? Tipo, você faz a mesma coisa durante 10 anos e aí você fala assim, meu Deus, como que eu Como eu vou... não vou fazer isso? Como que vai ser agora? É, Por que como eu não... não vou fazer Tipo, por isso? que isso aconteceu comigo, sabe? Aham. Então é esse o processo, assim, hoje, né, a gente está, né, nessa caminhada, numa estruturação maior. E uma outra coisa interessante que vale a pena ser compartilhado, às vezes a gente acomoda, Sim. sabe, na condição de comercial, como a gente sempre teve uma fidelidade muito grande pelos nossos clientes, era sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Você nem E procurava outros. não, e aí quando aparecia eu atendia, mas eu Aham. estava sempre ali com o mesmo grupo. Mesmo clã. E isso me desafiou a abrir as portas para novas pessoas, novas Legal. histórias, e assim está sendo, né. Esse Histórias da Nossa Terra, ele encerra agora em fevereiro, e agora em março eu tenho o FatoCast Experience com elas, que é um grupo de 20 mulheres, onde a gente vai fazer 2 encontros de um FatoCast itinerante. E assim, eu estou muito realizada, porque, às vezes dava o mês do evento acontecer, eu não tinha o grupo todo formado. E assim, agora em janeiro faltam 2 mulheres para preencher essa vaga do projeto que ainda vai acontecer em março. E agora fevereiro eu já entro trabalhando no evento que vai acontecer em maio. Olha que legal. Então assim, isso é muito 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 legal. E eu satisfatório. fico muito feliz em saber disso, tá? Uhum. Fico muito feliz porque vocês sabem o quanto que eu Eu gosto de sei. vocês. E vocês não esquecem dos velhinhos também, não, tá? Os Uhum. novos aí, não De esquece jeito dos nenhum. velhinhos também, não. Os velhinhos que estão um tempo aí. Agora, ô Braulio, eu queria te perguntar uma coisa. Ela falou aí da questão do espiritual, né? Eu lembro, rapaz, de uma série de podcasts que vocês fizeram. E eu lembro muito do Braulio conduzindo isso, né? Cara, foi muito legal. Eu vi muitos deles com várias religiões, posso falar? Sim. Eu vi padre, eu vi Pastor, pastor, pai de santo que fala. pai de Cara, eu santo, achava espírito. muito legal. E assim, é importante como existe a abertura para esses mundos diferentes. E isso é muito, porque é difícil conduzir isso, sem querer dar pitaco, sem querer deixar o que você coloca como verdade. Como que foi essa série aí? Eu vou contar uma historinha que eu e a Ju participamos, É. e antes até de nosso, vamos falar assim, nosso despertar espiritual, que foi, a gente ia batizar a criança de um casal de amigos nossos, Ah, e estava na época da pandemia. E nós fomos lá na igreja, ah, né, numa igreja que o bar não vou falar qual ah. que é, e não, em vez de ter o curso de batizado, você ia conversar com o padre. Ué. Aí, por causa da pandemia, não estava tendo o curso. Ah, tá. E aí fomos lá conversar com o padre, eu e ela. Eh, O padre foi te entrevistar, é isso? tipo uma entrevista com o padre. Ah, É. Só que pra aí saber se vocês podiam ser padrinho? isso aí. Ah, tá. Agora Ah, que eu cheguei lá. tá. Aí só que chegou um determinado momento que o padre falou assim: "Vocês se comprometem a trazer o fulano de tal às missas, nos devidos horários e tal?" Eu respondi o seguinte: "Se assim for da vontade dele, sim. Se ele quiser ir pra outra, eu vou levar também." Aí o bicho pegou. O padre ficou bravo? Ficou, ué. Sério? Ficou, ué. Ah. Aí começou um debate ali, sabe. É mesmo? Chegou até a pauta Inquisição. Fomos até a Inquisição. Que isso? É, É porque mesmo? eu estudei muita história, então assim, eu conheço muito do assunto pra discutir. Eu queria ser uma abelhinha pra ver isso. Foi tenso. E a Ju me apoiando, ela me dando Aí eu falei com missão. o padre assim, eu falei assim, olha, muito sinceramente, eu respeito muito essa igreja católica, me batizei, crismei e tudo, porque não é, na minha visão, não é sobre religião, é sobre Sim. Deus. Entendi. E Deus, pra mim, ele está em todo lugar. Ó, hoje, se você virar pra mim, você vai na missa? Claro que vou. Inclusive, recentemente estive na missa, meu irmão recebeu um certificado, fui na missa. Se me chamar para ir numa igreja evangélica, igual o pastor Rafael teve lá na Fato, nós prazer. estamos devendo uma visita para ele. Bom Eu vou linda lá e acredito que eu vou chorar, que vai ser emocionante, porque
Pra mim, é sobre Deus, é sobre Jesus Cristo, não é sobre religião. Sim. E você falar pra mim, você vai no terreiro de Umbanda, vai chegar lá, igual hoje eu sou umbandista, e vou atender, e vou trabalhar, e vou fazer o que precisar ser feito. Vão no Centro Ismael, lá no Paiva Campos, onde o pessoal faz um trabalho lindo, e vou também, porque pra mim não é sobre religião, é Entendi. sobre Deus. Entendi. E- Talvez. Pode E, não, e concluindo, aí eu conversando com o padre na época, eu virei pra ele e falei assim: olha, eu vou te falar uma verdade. Aí ele falou que porque a gente não é casado na igreja, né? Aham. Aí ele virou pra mim e falou que era, tipo assim, ele meio que falando que era um absurdo isso. Eu virei pra ele e falei: olha, eu vou te falar uma verdade. Quantas pessoas usam aliança, se casam na igreja e o marido não respeita a mulher e nem a mulher respeita o marido? Não é sobre aliança, é Aham. sobre a conduta. Entendi. Entendeu? Igual eu vejo aí, eu como católica, muitas vezes eu passava em frente à igreja e fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas fazem isso automaticamente sem saber o porquê estão Sem fazendo ter isso? sentido. Então, Entendi. assim, a gente falou mesmo com ele, com todo o respeito que nos cabe, mas nós não deixamos de falar. Mas o que eu ia falar é isso, porque Mas- assim, eu até entendo a orientação dele, né, de trazer a criança aqui, mas assim, e talvez até perdeu a oportunidade de mostrar a vocês que talvez vocês mesmos em a missa seria uma boa condição se quisessem também. Eu entendi o contexto, mas deve ter sido engraçado. Foi engraçado. Aí chegou num Engraçado ponto. agora, né? Mas chegou num ponto que Fiquei nós, vermelhinha. que nós concordamos. Nós concordamos, começamos a concordar. Por quê? Porque a gente queria batizar o nosso afilhado, né? A gente Entendi. gosta demais desse casal. É. E o que acontece? Só que nessa época a gente ainda não tinha passado por essa transformação espiritual, né, amor? Não, a gente estava no início. Então quando a gente. Não, a gente não tinha tinha, convertido ainda. Não tinha, não. Foi Não, verdade. 2000, antes da pandemia, na época da pandemia, foi pós-pandemia É que a gente verdade. teve. Então o que acontece? Convertido é ótimo. Convertido é ótimo. Mas o que acontece? Às vezes a gente. Eu falo por mim, no Sérgio, eu era meio ateu, sabe, ô Paulo Marcos? Aham. Meio ateu, assim, católico, mas nunca praticante. É. Não católico, então. Né? Meio ateu, assim, aquelas coisas, tu não acreditava nessas coisas, não. Aham. Até que o dia que eu desmaiei, que quase ela morreu do coração. Porque a gente tava aqui na Praça na Independência aqui, a gente toma um shake ali no Valmir. E aí, beleza, quando eu tô tomando shake lá, quando teve aquela parada da pandemia, e foi quando as coisas começaram a querer voltar, mas Aham. depois parou de novo. Mas, Sim. e aí, Foi que ia, mas não foi. aí foi um mix de muita coisa. O nosso faturamento, que era X, tava em menos negativo, então a gente precisava trabalhar. E aí, tomando o shake lá, o Leandro, que tava lá, frequenta lá, falou: Ô, bro, você tem vermelho? E eu olhei no espelho e achei que tava mesmo. Eu não lembro do que fez, fui sair. A Ju foi chamando, ela foi saindo, e a gente tava de moto. E aí, cara, eu comecei a sentir uma tonteira, fico meio tonto. Falei: Ju, não tô bem, não. Aí a Ju falou: então senta aqui. Aí eu virei pra ela e falei: não, eu quero ir lá pra dentro. Voltei pra dentro. Quando foi a conta de eu voltar pra dentro, assim, eu comecei a esfalecer, assim, cara. Começou a como se eu tivesse, você fecha o olho, começou a escurecer tudo. E quando escureceu tudo, eu apaguei. Só que fez assim, tipo, apagou a luz aqui e acendeu outro lugar. Aí, cara, quando eu parei, acordei nesse lugar e acordei, sei lá como é que fala. Uhum. Foi muito rápido. Sim. Cara, era um lugar que você. Eu chamo de sala, mas não tinha parede. Era um lugar que eu não tinha corpo, eu não via meu corpo, mas minha consciência estava ali. Aham. E eu olhava pra frente. Você sabia que você estava ali. Eu sabia quem eu era. Aham. Isso É que isso aí. o mais louco é isso. Eu sabia, eu estava lúcido. E eu olhei pra frente assim, tinha 3 cristais enormes, tamanho desse prédio aqui cada um. Ah, Que a gente tá aqui. E aí, você olhava aquilo, sabe, que transmitia tanta paz, tanto amor, sabe, era um negócio você estava assim, num lugar bom. parecia, parecia que era Jesus Cristo que estava ali, que estava ali, porque aquilo transmitia muita paz, muito amor. Aham. E aí, fiquei ali durante o tempo, teve um determinado momento que parece que eu voltei, eu vi o médico me empurrando na cadeira de roda, eu vi meu corpo, essas coisas meio bizarras. Eu Aham. era ateu. E aí, eh, depois de um tempo, eu dessa sala branca, parece que me tiraram, me colocaram no meu corpo de novo. Foi até engraçado quando eu voltei, que eu já estava no hospital Santa Isabel, já tinha me levado. Então foi um tempo bom. Foi quantos minutos? Foi uns 20 minutos, né, amor?
Foi que 20, foram uns 35, 40 minutos, Ó, que ele ficou apagado mesmo. Eu quase morri, só imagino, gritava. imagino. Aí, Ah, vou abrir um conta a parênteses, sua parte. aí passa um filme na cabeça da gente, sabe por quê? E dali a gente começou a mudar, a gente tem evoluído muito, sabe, nesse sentido, assim, de só trabalhar, trabalhar, igual a gente trabalha muito, Aham, mas a gente tem sempre um tempinho pra gente. sim. Agora, depois que o Braulio tá indo pra roça, de agosto pra cá, assim, deu uma Uma apertada, quebrada. assim, mas a gente tem se policiado. Quando acontece algo assim, você fala assim: "Cara, eu só trabalho". Porque na hora eu só pensava assim: "Meu Deus, eu ainda não, Não né, fiz isso, não não fiz tive o aquilo. meu filho, a gente quase não viaja, a gente não faz nada pela gente". Tipo, sabe, você ressignifica as coisas numa questão, assim, de segundos, Sim. sabe. Então, eh, a experiência foi muito dolorosa, assim, muito difícil pra gente que tá do lado, pra ele foi maravilhoso, Pra mim né. foi bom, Ele tava no pra mim bom. pra mim foi top. Mas pra mim foi, e aí a gente percebe o quanto a gente é apegado, sabe, Sim, nas coisas, assim, eu acho que isso foi o primeiro chamado pra espiritualidade. E entendi. aí meses depois, Só um detalhe, quando eu fui acordando no hospital, eu achei que eu estava, sabe quem já assistiu o nosso lar aqui do Chico Xavier, né? Aí eu tô lá, eu morri. quando ele já Você perguntou? Não, morri. sem sacanagem, eu achei Você tava, você eu já tinha achei que voltado. Já tinha eu já voltava, mas eu achei que eu tinha morrido mesmo. Eu achei que eu tava no hospital, no hospital lá do Chico Xavier, que todo mundo de branco em volta de mim. Aí você perguntou se morreu? Eu perguntei, eu morri? Ah, não, você tá no hospital, você não sabe. é. E a lógica do É, médico, acabou seu lugar bom. Sacanagem. não, e a lógica do médico é que ele deu uma reação alérgica tardia ao shake da Herbalife, mas não é isso. Isso pode até ser fisicamente, sei lá o quê. Hum. Mas esse outro lado que você contou aí não tem nada de físico, né? Não, e fizemos Aí exames. é a experiência que você falou de espiritual. Fizemos uns exames, fizemos um monte de exame. Graças a Deus não deu nada, né? Entendi. E aí, passado, só pra gente chegar lá, aí, como não deu nada, voltamos à vida normal, sentar o pau na máquina de novo. Hã. Um ano depois, Mesma coisa. mesma coisa. Você desmaiou de novo. De novo. Aí eu fui pra um outro lugar de novo, só que dessa vez eu vi índio. O quê? Um índio americano, que as índios Apache, Sério? numa montanha, esse é um lugar bonito pra danar, diga-se de passagem. Não, esses desmaios seus, você vai sempre pro lugar bom, hein? É lugar bom. E aí, cara, assim, Mas graças a Deus parou, né? aí vai escutando, fiz exames de novo, Aham. beleza. Aí a Ju tá assim, eh foi, né, que a Rafaela tinha te falado, a Rafaela namorada? Ela falou, aí, eu nunca tinha ido num centro de Aham. umbanda, A nada gente nem disso, né. sabia o que que era isso. Aham. Aí uns 3 meses antes do segundo desmaio do Braulio, a Rafaela Morato virou pra mim e falou assim: "Ju", aí eu estava falando com ela, falando: "Nossa, Rafa, minhas coisas estão tudo travada, as coisas não fluem, não sei o que que tá acontecendo, desde a pandemia que tá tudo assim de cabeça pra baixo e tal". Ela falou assim: "Ju, você já rezou? Já foi em algum lugar benzer?". Eu falei assim, assim, em algum centro de umbanda Entendi. benzer? Foi essa a pergunta. Entendi. Porque eu já tinha ido benzer num senhorzinho que tem lá em Divinésia. Antigamente tinha esses benzedores. Isso, Lá no meu bairro tinha uma um benzedora. fofinho, assim. Aí eu virei pra ela e falei assim: "Rafa, em centro de umbanda eu nunca fui". Ela falou: "Você tem algum preconceito?". Eu falei: "Não". Aí ela falou assim: "Então por que que você não vai? Tem um lugar assim, assim, assado, uma prima minha é médium, né, trabalha lá e tal, e eu já fui lá, é muito bom e tal". Eu falei assim: "Ah, tá. Onde que é?". "Ah, no lugar tal". Eu falei: "Ah, então tá". Mas assim, passou. Uhum. 3 meses depois o Braulio desmaiou de novo. E aí foi mais complicado, sabe. Dessa vez ele quase morreu mais do acho que mais que da primeira, sabe. E mais uma vez ele tem uma experiência de desdobrar, né, e ele acessou 2 índios, esses índios americanos. Ele conta que na hora que ele foi embora mesmo, que o enfermeiro que estava lá na minha casa, coincidentemente no dia, não foi coincidência, né, a espiritualidade preparou tudo, assim, mas ele veio, chegou a fazer a massagem cardíaca no Braulio, o Braulio acho que ele Sério? estava indo embora, foi muito feio. E aí, ele chegou, o Braulio chegou quase sem pulso, ele ficou todo roxo, a boca roxa, os dedos roxos e tal, muito frio, saturação baixíssima. E aí, dessa segunda vez, apesar dele ter ficado pior, mas ele ficou mais consciente. Ele viu o bombeiro lá em casa, buscá-lo, descer as escadas, porque a segunda vez ele desmaiou lá em casa. E aí,
Depois disso, uma semana depois, ele, tipo, com muita ansiedade, começou a desenvolver uma ansiedade muito grande, com medo de desmaiar de novo. É porque aí já vem o. Muito, muito, muita ansiedade, Paulo Marcos. Muita. E aí, nesse gatilho, uma noite eu passei a noite em claro com ele. Eu tive que dar um calmante, porque ele não conseguia dormir. Ele ficava com o olho vidrado pro teto, assim, sabe? Como se estivesse esperando o próximo desmaio. E aí eu dei um calmante para ele e fiquei acordada. Eu chorei muito naquela noite, porque quando você tem uma doença, né? Ou você faz um tratamento. Agora, quando você. Sabe, você não sabe como ajudar a pessoa, porque você faz exame e não tem nada. Você não sabe que tem. Exatamente. Eu lembro que nesse dia, por isso que eu falo que a espiritualidade guia tudo, né? Nesse dia eu conversei com o doutor Álvaro Rivelli, na época ele que estava cuidando do Braulio, e falei assim, mandei uma mensagem para ele, falei assim, tem como você atender o Braulio para mim amanhã? Eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, tem, porque ele é muito atencioso, doutor Álvaro. Não, tem sim e tal. E no outro dia, eu mandei mensagem para ele, meio-dia. Eu falei assim, doutor Álvaro, você pediu para eu te mandar mensagem agora e tal. Ele não me respondeu. E aí eu falava, meu Deus, eu não posso ficar com esse homem dentro de casa desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu lembrei da Rafael. Sim. Aí liguei pra Rafael, onde que é e tal. Aí fui falei com ele. Falei, Braulio, é assim, assim, assado, você tem coragem de ir? Aí virou pra mim e falou assim, Ju, se lá falar de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora, eu vou. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu não sei como que é, se a gente Não sei se fala, mas vamos. Eu falei assim, a gente vê como Não que sei é. se fala, mas vamos. Aí eu falei assim, se não der certo, a gente vai embora. Aí então tá. E aí nunca mais a gente parou. Bom, se encontraram. Uhum. Exatamente. E aí a gente abriu nossa cabeça. Voltando à história do pai. Hoje, eu jamais discutiria com ele de novo. Jamais. Se voltasse no tempo, não. Faz Jamais. parte, então, de um processo de maturação. Total. Não dizendo que você ou ele estava errado. Não, tô Não, falando não. isso. É porque eu compreendi que cada fé tem o seu valor. E tanto que você entrevistou um padre também. E adoro entrevistar, adoro o Padre Edson, que Padre foi lá. Não, ele é avulso. Diferente. Não, o Padre Padre esse é avulso. Não é não? Ele Ele é, pode falar que é. Ele é gente boa, mas é avulso. Então hoje, como a gente fala, hoje, né, amor? A gente vai. Vamos pro rito da Igreja Católica? Com o maior prazer. Pro rito da evangélica? Vamos também. Do mesmo jeito que a gente vai pro terreiro de Umbanda. A gente tem a nossa escolha, mas eu não tenho o menor problema em ir na missa, ir na igreja evangélica. Importante não ser ateu, como você falou que antigamente era, penso eu, né? Sim. Eu sou um católico praticante. Eu não sei nem se esse termo é bom, praticante, não praticante. Eu sou católico, gosto muito do movimento de cursilho, que é dentro um movimento dentro da. Mas eu acho que é importante cada um ter esse caminho. Sim. Acho que o objetivo é Deus. Caminhos são diferentes. E é isso, Ju. Porque não existem dois deuses, né, gente? Deus, ele é um só. O caminho Ele é onipotente e poderoso. E outra coisa, não existe dois Jesus, né? Igual, por exemplo, às vezes eu quero falar uma coisa que é muito importante sobre a Umbanda, né? Que fala assim, a Umbanda é a religião do coisa ruim, vamos falar assim. A Umbanda é um pouco discriminada? Mas é... Chega a ser ou não? Bastante, muito. Mas assim, pensa comigo. O lema da Umbanda, o que é a Umbanda? É a prática da incorporação para se fazer a caridade. E nós praticamos os ensinamentos de Jesus, que é o amor, amar o próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Jesus, entendeu? Umbanda é isso. Eu não sabia. É apenas a ritualística. É diferente. É diferente, igual você falou, esses são os caminhos. E aí surgiu a ideia do programa. Porque, gente, se é assim, essa coisa universalista, vamos falar assim, vamos abrir espaço pra galera vir falar. Eu via todos. Muito legal. Meninos, pasmem, eu tô quase chegando a 1 hora. É mesmo? Já tá chegando a 1 hora. Daqui a pouco vai começar seu podcast lá. É mesmo? É verdade. Olha só, mas eu queria ainda perguntar 2 tópicos para vocês aqui. Primeiro, você falou aí da questão né, você falou de ego, de imagem e tal. Assim, eu penso que seja uma linha tênue, porque assim, vocês trabalham com isso, né, com essa exposição. Sim. Mas eu entendo assim, uma exposição daquilo que existe. Um dia desse eu tava lá em casa, a Vanessa me obrigou a limpar uns trem lá, tá? A Vanessa me obrigou. Fica gravado aí, não fica? A Vanessa me obrigou a limpar um rack que tinha lá. Aí eu achei várias revistas da Fato, onde tinha lá a coluna. Então, entende? Sim. Isso é algo que eu guardei como uma coisa bacana, mas não para sabe? Não foi uma exposição assim, para levar vantagem em cima de ninguém e tal. Foi bacana, eu achei lógico. muito bacana, né? Mas vocês devem conhecer pessoas
que trabalham de maneira consciente a marca, porque hoje em dia as pessoas são marcas, né? Sim, Então, a marca que se posicionam bem e tal, e as pessoas que querem construir uma marca daquilo que você olha assim, mas peraí, não é bem isso, né? Como que eu trabalho isso? Então, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, o empresariado geral. Não estou falando de bar, né? Você falou que tem conexões em vários lugares. Você vê que as pessoas querem realmente mostrar aquilo que existe, ou vem muitas pessoas, peraí, vamos construir aqui uma outra imagem. Entende? Não sei se eu me entendi. fiz compreender. Eu vou te falar, eu acho que eh, talvez as pessoas até queiram buscar a situação ali para se expor, para se apresentar e tal, mas a gente como, receptor, Sim. né, no meu caso, o caso de outras mídias que tem na cidade, a maneira que a gente vai conduzir isso é que diz muito sobre o Boa. resultado daquele trabalho, Bacana. sabe. Porque assim, eu já tive casos de pessoa que nem é empreendedor nem nada, que queria pagar para aparecer na revista, Do só para nada. aparecer, do nada. Do nada. E aí, né, eu tive uma experiência inclusive de uma pessoa que queria que fizesse uma matéria contando que, né, ela tinha participado de um concurso de Miss e tal, foi uma matéria paga, eu não fazia, não tipo, mesmo Não era o texto. não era, mas assim, né, a gente sensibilizou com a história da menina, e depois nós descobrimos que era tudo mentira, Sério? que não existia concurso, que não existia nada, Mas antes ou depois de sair? depois Foi que de sair. saiu. Sério? E como que você como que E faz aí, agora? sabe o que que nós fizemos? Nós chamamos ela, eu e o Braulio, Doutor falamos que ia ser um ensaio fotográfico, porque nós trabalhamos o ego dela, e ela foi. E Quando o ela doutor chegou César? lá, estava eu, o Braulio e o nosso advogado. Olha E aí só. Os bastidores. nós colocamos ela no canto da parede, pra gente ter um resguardo, porque imagina, se estoura um trem falando que a gente tá contando uma história que é mentira. Sim. Então a gente queria gravar e Tem essa provar. responsabilidade. Exatamente, Total. gravar, eu gravei ela Não, e se outra situação, responsabilizando uma pela agência de modelos que tinha aqui nesse prédio que tem a barbearia e deu golpe pra um VIP, monte de gente que aí. deu um golpe em um monte de gente na cidade, e me compraram uma capa da revista. E a gente não sabia que eles eram golpistas. Mas assim, o jeito deles já tava, Braulio, tá muito estranho, tá muito estranho. Aí o que que aconteceu? Nós soltamos a capa. No que nós soltamos, mas assim, tava estranho, mas ele tava aberto, de porta aberta, atendendo as pessoas, e a gente foi, e Não foi estava fluindo. errado, estava estranho. Soltamos online, né? Aham. Soltamos online. Aí, foi no Facebook. Eu soltei a capa no Facebook na época, e aí veio uma mulher de Juiz de Fora. Quem que é esse? Quem que eles estão pensando? Ele lá em Juiz de Fora, eles deram o golpe com outro nome. Ah, E aí o cabelo, ela me mandou, o cabelo da mulher era loiro, do cara, tipo assim, era raspada, que ele tinha, o cara chamava aqui o bar Evan, e ela, esqueci o nome. E aí, rapidamente, com a matéria toda pronta, a gente refez, pegou, nem lembro quem que a gente substituiu de capa, e aí a gente viveu essa experiência aqui também, que foi algo que olha que só. marcou Ele deu golpe em várias pessoas aqui. várias. Tem que ficar vários muito ligado, pais aqui. né? Assim. Porque só para as pessoas entenderem, os pais pagavam a agência, É. né, para agenciar as crianças, ele É. passou a mão na grana no meio da noite. E foi Fugiu. embora. Embora. Aham. Coisas que já, né, acho que isso acontece nos grandes centros. Não, não, e é isso que tá, porque você é um veículo de credibilidade. É isso. Então, assim, você não conhece, assim, você vem com um cliente novo, né? Exatamente. Tem que ter, é muito interessante. Só voltando na menina da Miss, aí vocês chamaram ela e ela sumiu, não tinha como não sumir. Que inventou. Ela ia pra frente, ia pra trás, ela assumiu mais ou menos, assim, O advogado foi pressionando você ela. não tem noção, foi uma coisa horrorosa. O advogado pressionou ela de uma tal forma que ela acabou falando, né? Ah, mas também, O né? nosso repórter lá na época, o Igor, que queria Ficou indignado, ele queria bater nela, porque ele que Ele- fez a ele matéria. fez a matéria. Foi enganado, velho. Foi. Não é possível. Meninos, para terminar, hein, antes da mensagem final, como que é ser entrevistado? Eu não sou um entrevistador, igual você tem habilidade, vocês com podcast. Aqui é PM Conta, é só para contar histórias e é algo que, né, não é nem profissional, é algo que eu gosto de fazer porque eu sou meio avulso, vocês sabem, né? Mas como que é do outro lado de lá? Porque assim, do lado de cá eu fico comentando e sem muita coisa. Mas vocês que são profissionais disso, estar do lado de lá é fácil, é difícil, tem hora que tem alguém que trava, vocês têm que dar um jeito de falar, a pessoa não fala, como que é? Ah,
Eu achei legal, foram poucas vezes que eu fui entrevistada, mas assim, é gostoso a gente falar sobre a gente, É legal. sabe, porque a gente escuta tanta gente, né, e a gente quase nunca fala, assim, Sim. né, então é gostoso, é prazeroso, e pode chamar mais vezes que a gente volta. Tá joia, tá joia. E você, bro? No meu caso, sim, foi legal. Eu aprendi com a Ju essa coisa de falar, eu não falava. Eu lembro quando a gente foi lá no Badaró a primeira vez, nossa, eu quase morri de vergonha, não saía as palavras. E com o tempo ela foi me incentivando, assim. Hoje eu faço podcast, eu Olha falo. só. Eles comunicam muito bem. Então eu gosto. Hoje eu gosto, assim, falar das histórias da gente que a gente passou é gostoso. Então, assim, ter estado lá de cá É bom também. até porque às vezes a gente esquece, nós mesmos esquecemos. Então é bom relembrar para É verdade. redirecionar. É verdade. Mensagem final de vocês, eu já te cortei, vai lá. Não, eu ia falar só rapidinho essa questão da que eu falei aqui, né, que eu trabalhei muito de graça para os outros e tal. Sim. Eu acho que aí me veio a as poucas algumas conversas, poucas não, mas algumas conversas que nós tivemos sobre precificação, Uhum. sabe, que você sempre falava comigo: "Você precifica e tal?" Como você precisa? Como você precifica, né, e tal. Então assim, eh como a gente fazia tudo muito por amor, né, nunca muito pensando, assim, no final, eu nunca coloquei em prática essa coisa da precificação e hoje, né, tantos anos depois, véia de guerra, né, a gente entende a importância disso. É bom que fique alguma mensagem, porque assim, dá importância realmente dessa questão da gestão, né? Isso, e não Você pode fazer por amor, mas é a gestão que traz o resultado. total, e eu falo que a questão, né, da PMR, a contabilidade, não existe igual, assim, né, a gente vê na cidade, né, outras contabilidades, respeito todos. Tenho outros clientes que já fizeram outros projetos comigo, mas eu nunca vi nada parecido com o que você faz, né. Que bom, obrigado. Inclusive o Braulio conversando com o Cláudio, né, Sim. aí o Braulio falou: "Não, o Paulo Marcos, tem que ser o Paulo Nem Marcos, sei se ele porque procurou ele. é a confiança", Sim, né. sim. Então assim, eu tenho certeza absoluta que você impacta a vida dos seus clientes, todos eles, de alguma forma, sabe. Eh, às vezes às vezes numa questão de mudança tributária, não sei se é assim que fala, às vezes outro com um conselho, que às vezes Sim, você sim. tem uma relação profissional ali, mas você dá um conselho de vida, isso é muito seu, você Sim. carrega isso com você, sabe. Então Obrigado. assim, a gente tem muita gratidão, porque você participou, assim, e sempre aderiu aos nossos projetos. Às vezes, assim, no início, nessa pandemia, quando a gente estava num processo muito difícil, você esteve conosco, acreditou na gente. Então, assim, a gente tem muita gratidão. Hoje a gente não tem tanta proximidade de contato igual tinha Tem que antes. fazer mais reuniões, hein? É, Sociais, inclusive. Jogar buraco. é. Sabe aquela. Joga Ele buraco aí? rouba, tá, gente? Sai Não, buraco, não. buraquinho. Rouba. Na Ele minha rouba. religião não permite Tá, roubar. aham, tá. Mas assim, você carrega isso com você, né, essa coisa de ajudar as pessoas, de estar sempre sendo sempre solícito. É aquela coisa, nossa, eu não sei como que dá tempo de fazer tanta coisa, mas assim, eu quero aproveitar já para você abrir para o Braulio fechar, que eu já vou fechar. Quero te Obrigado. agradecer, tá, pela oportunidade de vir aqui, de falar um pouquinho da nossa história, de colocar um pouco sobre o nosso ponto de vista, te parabenizar, né, você é um empresário brilhante, Obrigado. é legal ver quando você começou lá com aquelas 2 mesas lá em cima da pier, né, Isso. e hoje ver toda a estrutura, todo o legado que você construiu e ajudando tantas pessoas também, porque eu vejo isso em você. É claro que existe a parte do negócio Sim, como um sim. todo, Tem mas que ter, né? existe o humano por trás de tudo que você faz, e isso é algo que eu acho valioso. Coloca uma meta aí em 26, você falou que fez o planejamento, né? Aham. Coloca uma meta aí. De 3 a 5, no mínimo, encontros sociais nossos esse ano. Tá, de 3 3 a a 5, 5. coloca aí. Tá bom, Pode pode passar, deixar, mas no mínimo isso. pode deixar. Com certeza. Vai lá, Brau. Cara, primeiro te agradecer por tudo. Você esteve presente em momentos cruciais da nossa trajetória, assim, em momentos não tão fáceis, e eu acho que as grandes Verdade. pessoas da vida a gente vê nesses momentos, né? Porque a gente para dar tapinha nas suas costas é um monte, né? Mas para te realmente estender a mão naquele momento que você precisa ali daquele empurrãozinho. Então, assim, te agradecer.
te agradecer pelos bons conselhos, você sempre nos deu bons conselhos, às vezes a gente não seguiu todos, mas é por competência nossa mesmo, mas te agradecer muito. Eu lembro, né, quando de levar o primeiro contrato que você fez com a gente, lá em cima da pia, Da Pia, na tinha Praça da Dependência. tinha as salinhas lá lá atrás lá, e hoje Quem que é esse cabuquinho aqui? e hoje ver o tanto que você cresceu como empresário, o quanto que a PMR ela agregou, ela cresceu, né? E muda a vida das pessoas, né? Essa parte consultiva que eu acho maravilhosa. Então, assim, muito agradecer e torcer aí por muitos, muitos anos aí da nossa Não, demais. parceria aí. E eu, 15 anos, vamos ter que comemorar 15 anos da FAP. Não, nós Grupo estamos FAP. fazendo. Hoje eu já comecei a fazer planos lá. Ele nem tá sabendo ainda. Ih, Mas vai ter que ter, ué. Não tem como. tem que ter uma comemoração. tem que ter, Tem que ter. Ó, então eu agradeço muito vocês. Eu que sou fã de vocês, vocês sabem disso. Essa questão da proximidade, em 26 eu coloquei uma meta para reaproximar de algumas pessoas. Vocês não estão A aqui gente tá por na acaso. lista. Vocês não estão aqui por acaso, tá bom? Gratidão. Pessoal, obrigado. Ó, daqui a pouco eu vou chegar. Nós vamos começar a fazer concorrência com a podcast dela, que Nós estamos saindo daqui correndo lá pra Fata agora. PM Conta número 38. Obrigado, pessoal. Até mais. Fiquem conosco pro próximo aí. Valeu.